Pronto, então retomando, né, o, a questão anterior sobre a razão variável, né, que eu tinha dito para vocês, é o seguinte: a razão variável ela acontece quando o número de comportamentos para que eu possa receber o reforço, né, ele vai variar. E aí a gente consegue perceber que esse padrão de reforçamento ele é muito típico, né? Está muito presente em casos de jogo patológico. Não só o jogo patológico, né? Mas também a dependência química. Então, como é, né, que esses tipos de transtornos eles vão se instalando? Inicialmente, né, o sujeito ele vai emitindo comportamentos, né, e vai recebendo aí um reforço. Mas com o decorrer do tempo é imprevisível, né, o número de comportamentos que ele precisa emitir para receber um reforço. E aí eu tinha comentado o seguinte: essas máquinas caça-níqueis, né, elas são programadas justamente, né, com esse embasamento. Então, assim, inicialmente, quando nós conseguimos jogar, né, nós começamos a jogar, percebam que eu faço tantos comportamentos, né, jogo tantas vezes, sei lá, jogo 4 vezes e consigo ganhar. Mas com o decorrer do tempo, né, eu não sei se eu vou ganhar com 3 jogadas, com 10 jogadas, né, com 15 jogadas, porque o que acontece aí é que eu vou ficar na expectativa que da próxima vez que eu emitir esse comportamento, eu vou ganhar, tá? Então, voltando, né, aquele exemplo da criança, é a criança, mãe, né, posso, sei lá, comer um chocolate? Pode. Mãe, posso comer um chocolate? Pode. Mãe, posso comer um chocolate? Não pode. Mãe, posso comer chocolate? Não pode. Mãe, posso comer chocolate? Pode. Então vejam que ela emitiu aí 5 comportamentos, né? Ora ela recebeu, ora ela não recebeu. E aí, diferentemente, né, da razão fixa, onde está bem estabelecido que não importa quantas vezes ela peça chocolate, a mãe sempre vai dizer não. Então, o esquema de razão fixa, né, ele parece ser mais eficaz, né, em algumas situações, uma vez que eu aprendo que não importa o quanto eu tente, eu não vou conseguir. Então, eu deixo para lá. Diferente de situações, né, em que vai que, se eu tentar novamente, eu consiga. Então, vamos pensar aqui, agora, num exemplo, né, de dependência química. Se eu utilizar, sei lá, álcool, né, pela primeira vez, no primeiro copo já vou sentir efeito. Passa o tempo, né, e aí eu tomo um outro copo e vou sentir efeito. Com o decorrer do tempo, né, é imprevisível a quantidade de álcool que eu tenho que utilizar para obter seus efeitos. Exemplo, a primeira vez, né, que alguém cheira cocaína, digamos assim, ela vai desfrutar, né, ou experienciar um prazer intenso. Então, com uma carreirinha, né, ela cheira e vai conseguir lá desfrutar, né, dos efeitos da cocaína. Na segunda vez também, na terceira vez também, mas com o decorrer do tempo, né, o corpo vai se habituando ao passo que uma carreirinha só não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Então chega um momento que assim, ela pode obter efeitos, né, com 3 carreiras, com 4 carreiras, com 10 carreiras. Então vai variando o número de comportamentos necessários para poder obter aquele reforço. Então fica delicado aí por conta da situação, né, de que o número de comportamentos a ser emitidos é imprevisível. E a gente pode perceber que muitas coisas, né, na vida da gente se mantêm nesse padrão. Então, por exemplo, porque é tão difícil, né, para algumas pessoas terminarem relacionamentos que já foi constatado que é um relacionamento fadado ao fracasso? Porque elas ficam na expectativa que dessa vez, né, quando a gente voltar, quando a gente reatar, a relação vai ser diferente. E nunca é. Né? Então, se eu voltar dessa vez vai ser diferente. Então fica aquela expectativa, de certa forma, né, permeando ali aquele desejo que vai ser como era antes e nunca é. Né? Pode ser que a gente já separou e voltou tantas vezes, mas assim, não é todas as vezes que você voltou que tudo ficou bem. Ora ficou bem, ora terminou. Então, é mais ou menos nesse sentido,
né, que Skinner tenta explicar para a gente como seriam esses padrões de reforçamento. Então, aqui a gente vai perceber que na razão fixa é necessário mostrar para vocês esses exemplos na vida cotidiana. E aí eu utilizei o exemplo da razão variável, né, para explicar um pouquinho como se dá o mecanismo do transtorno de jogo patológico. Então, a pessoa vai criando uma expectativa de que na próxima vez que ela jogar, ela vai ganhar e fica jogando, apostando, apostando, apostando. Ora ganha, ora não ganha. Mas para ganhar ou não, vejam aí novamente a contingência, para ganhar ou não, ela precisa emitir o comportamento de jogar. Então, se eu jogo, eu ganho, certo? Quer dizer, para eu ganhar, eu tenho que jogar. Então, se estabelece aí. Professora, Oi. só uma pergunta. Em relação à extinção dessa razão, qual seria a mais difícil de extinguir? Manter sempre o padrão fixo. Então, assim, vai chegar um momento. Então, Suponhamos, né, que. Pronto, vamos voltar ao exemplo do jogo patológico. Vai chegar um momento que o cara já jogou tanto, tanto, tanto e não ganha mais nada. Aí isso remete a gente, né, àquela frasezinha inicial de Skinner. Comportamento é mantido pelas consequências. Se não gera mais consequências, o sujeito para de jogar. Obviamente que isso demora bastante. Então, por exemplo, suponhamos, né, que em alguns casos de dependência química, não importa a quantidade de latinhas de cerveja que eu beba, mas eu não sinto mais nada. O sujeito vai desistir, né, porque ele está percebendo que emitir aquele comportamento não traz mais resposta, né, do ambiente, entendes? Aí por isso que eu expliquei que assim a razão variável, né, ela é um pouco mais difícil de extinguir, né, o reforçamento variável é mais difícil de extinguir do que a razão fixa. Tranquilo? sim, porque teria aquele fator de, tipo, se não acontece dessa vez, a próxima vai acontecer. Seria nesse sentido que seria Exatamente. mais difícil? Ah, entendi. Exatamente. Foi aquilo que eu falei em sala para vocês, né? Criem um unicórnio dourado, mas não criem expectativas. A expectativa é algo que é interessante, mas a gente tem que saber dosar também. Então, muita gente se mantém ou em trabalhos, né, que já não satisfaz, ou em relacionamentos, né, que são destrutivos, porque fica naquela expectativa que da próxima vez que eu tentar vai ser diferente. E muitas vezes não é, né? Beleza? Professora, Oi. Entendi. esse assunto que a senhora está dando é do capítulo 7 do livro, é? Isso, esquema de reforçamento. Tu conseguiu Tá. identificar? Eu vi no capítulo 7 assim, por cima, e eu fiquei em dúvida se era esse o capítulo. Pronto, caramba, sem quadro é esquisito, mas assim, eu costumo sempre colocar, né, o nome do conteúdo para que vocês possam ou pegar desse livro, né, esse livro é o mais utilizado, ou então nas fontes que vocês preferem, porque, por exemplo, o livro pode ser fantástico para algumas pessoas, mas a linguagem dele pode ser diferente para outras. Então, eu ponho lá, né, o título da aula para que vocês possam ficar à vontade em pesquisar em outras fontes também, certo? Bom, agora, né, vamos aqui ao exemplo de esquema de reforço, né, de intervalo. Então, intervalo é sempre tempo, tá? E esse tempo, ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. Então, por exemplo, uma coisa é eu receber a cada 30 dias, né, sempre no dia 5. Vai ter uma variação aí, mas a gente nem leva em consideração. Outra coisa é receber no quinto dia útil do mês. Então, vai haver uma variação de tempo entre a emissão do meu comportamento e a sua relação com a consequência que é o reforço, ou seja, o salário. Então, aqui a gente tem um intervalo fixo e o intervalo variável. Exemplo de um variável. Procurar uma música boa na rádio. Pode ser, né, que eu consiga encontrar imediatamente. Pode ser que eu demore 3 minutos, pode ser que eu tenha que rodar todas as rádios
Então, varia muito, né, o tempo entre a emissão da resposta, né, perdão, a emissão do comportamento e a consequência proveniente desse comportamento. Pode acontecer com 5 minutos, com 10 minutos. E no exemplo do salário, eu posso receber no dia 5, posso receber no dia 9, né, posso receber no dia 10. Isso vai variar de acordo com os dias não úteis e feriados, né, que estão naquele mês corrente. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Sim, sim. Bom, então aqui outros exemplos, né, de intervalo fixo e intervalo variável. Então, vejam só aqui, vou colocar aqui em cima, né, o quanto que a extinção é mais lenta, né, o tempo de extinção que se leva entre o intervalo fixo, né, e a razão variável. Como eu falei para vocês, o intervalo, né, o tempo fixo, ele é mais fácil de se extinguir. Então, por exemplo, já faz 3 meses, né, que o meu trabalho não está depositando mais o salário no dia 5. Então, eu já nem conto mais, tanto faz que deposite como não deposite. É muito mais fácil, né, de se extinguir. Já a razão variável, ela é mais difícil. Então, leva muito mais tempo, né, para ser extinta. Então, justamente por conta dessa expectativa, né, que se fica que vai que na próxima vez que eu faça, o reforço, né, venha em seguida. Então, o que seria contingências, né, como eu tinha dito, a gente pode identificar que há essa relação de dependência entre eventos se na relação eu consigo identificar o se, que é o comportamento ou o ambiente, e o então. Aí aqui alguns exemplos. A lista de espera será aberta 1 hora antes do horário de voo. Qual seria, né, a relação de dependência entre dois eventos enunciados? Compreendi que a lista de espera será aberta 1 hora antes do voo. Se eu estiver presente, então, né, eu serei chamado. Horário de funcionamento, das 9 às 16. Então, se eu estiver presente das 9 às 16, então eu serei atendido. Então, a gente vai perceber, né, que as contingências, elas nos cercam o tempo todo. Então, a gente mantém aí alguns comportamentos, porque mesmo sem perceber, a gente entende que há uma relação de emissão de comportamento e consequência proveniente da emissão de comportamento. Professora. Oi. A senhora podia me dar bem simples, bem rapidamente, um exemplo, como a TCC poderia fazer uma intervenção, o profissional poderia fazer, né, com a TCC uma intervenção em algum cliente, paciente. Seria, no caso, dependendo da situação, o psicólogo tentaria extinguir essa razão fixa? Exatamente. Na verdade, a razão variável. Né? Veja, muita gente, né, acaba pensando que o behaviorismo seria a única possibilidade, né, ou seja, a única inspiração epistemológica da TCC. Na verdade, a TCC ela pega a influência, sim, do behaviorismo, né, de Skinner e de Watson, mas também pega de outras fontes. A TCC, por exemplo, né, ela trabalha muito com a relação entre pensamento, né, comportamento e consequência. Então, numa situação, né, de jogo patológico, seria solicitado ao sujeito que ele descreva qual pensamento que surge, né, diante da possibilidade de jogar. Diante desse pensamento, né, como é que ele se comporta? Diante do comportamento, que consequências, né, surge ali? Então, eu penso que da próxima vez que eu jogar, eu vou ganhar. Por conta desse pensamento, eu acabo indo, né, até um estabelecimento que tem jogos para jogar. Mas, como consequência, né, eu não ganho.
ou então, sempre que eu vou jogar, eu acabo tendo discussões na família. Então, neste contexto, né, o psicólogo da TCC, ele vai fazer com que o paciente vá substituindo esses comportamentos com base nos pensamentos. Então, a TCC, né, seria terapia cognitivo-comportamental e não comportamental-cognitivo. Cognitivo-comportamental por quê? Eles vão trazer para a gente a ideia de que primeiro vem o pensamento, né, e esse pensamento interfere no comportamento. Outra questão é que a TCC ela parte de um contexto, né, em que convida o sujeito a refletir sobre os próprios comportamentos, né, a substituir pensamentos disfuncionais para pensamentos mais adaptativos. Por exemplo, olha, José, tu estás me trazendo, né, que todas as vezes que você pensa em jogar porque acredita que vai ganhar e, em consequência, acaba jogando, né, acaba tendo na sua casa discussões com a tua família. Então, como é que você percebe isso? Então, nesse sentido que o paciente ele é convidado a refletir, né, sobre essa relação de pensamento, comportamento e consequência. Então, ele vai sendo instrumentalizado, né, convidado, digamos assim, a pensar mais racionalmente e assim substituindo, né, esses pensamentos equivocados, esses pensamentos que trazem mais prejuízo do que benefício, né, a pensamentos mais adaptativos. Isso seria a TCC, tá? Aqui, o que a gente está vendo, a teoria de Skinner, ela é puramente comportamental. Então, lembrem que o behaviorismo, né, ele exclui essas questões sobre mentalismo, sobre mente, enfim. Tanto que para Skinner, conhecimento, né, o que é conhecimento? Para Skinner, conhecimento é comportar-se de acordo com o contexto. Então, ele não leva muito em consideração, né, questões tão cognitivas, assim. Ele é puramente comportamental. Passa isso, recebe aquilo. Então, digamos o seguinte, deixa eu ver aqui um exemplo bacana para uma questão de reforçamento fixo. Eu vou atender meu paciente, né, e marco a sessão às 4 da tarde. Então, sempre que ele chega às 4 da tarde, ele é atendido. Então, isso, né, é uma relação de contingência, porque se ele chegar às 4 horas, então ele é atendido, tá? Então, chegando sempre às 4 horas, né, então isso seria, na verdade, um reforçamento de intervalo fixo, né? Todas as 4 horas que ele chega, ele é atendido. Mas aí, o que é que acontece? Eu tenho um paciente que ele está com risco suicida, né? E diante de um risco suicida, é interessante que a gente compartilhe, né, o nosso telefone, até para que nós possamos dar um apoio, né, um acolhimento em algum momento de desespero. A gente nunca tem como prever, né, quando é que a dor vai aparecer, né? A angústia é como dor de dente, não tem dia nem hora. Tanto pode aparecer na sessão, como aparecer no domingo de 5 horas da manhã. Bom, mas aí vamos ao exemplo. Toda vez que o paciente manda uma mensagem lá no WhatsApp, eu vou lá e respondo. Então, ele sabe que todas as vezes eu vou responder. Então, enquanto ele está passando pela crise, né, ele sabe que se mandar uma mensagem, eu respondo. Então, isso aí seria um padrão, né, de razão fixa. Eu mando a mensagem, tenho uma resposta. Só que aí, né, eu fui avaliando nas minhas sessões que o risco suicida diminuiu. Mas esse paciente acabou se acostumando, né, se habituando a sempre mandar respostas para mim, mandar mensagens para mim em horários inconvenientes. Sei lá, sexta de 2 da manhã, domingo de 13 e pouca da manhã. E aí, ora, eu respondo, né? Ora, não dá para responder, nem sempre dá. E aí eu avaliei que aquele paciente ele está muito mais com uma dependência, né, do que, como posso dizer, uma real necessidade. Então, como hora eu respondo, hora eu não respondo, ele vai continuar mandando mensagens até a hora que eu responda. Né? E como é que isso pode ser corrigido? Na sessão, né, eu estabeleço para ele o seguinte: olha, eu avalio, né, que o risco suicida ele diminuiu, ou então seus sintomas, enfim, o que seja.
Neste sentido, é interessante que nossa comunicação se mantenha apenas no horário das nossas sessões. Beleza, né? Aparentemente o paciente compreendeu. Ele vai embora para casa, manda uma mensagem e eu não respondo. Manda novamente e eu não respondo. Então, ele vai compreender que não importa quantas mensagens ele enviar, né? Já foi acordado, acertado que demandas seriam tratadas apenas dentro do horário dele. Deu para compreender? Sim. Pronto. Isso aqui. Bom, e aqui, gente, foi o que eu estava comentando com vocês, né, inicialmente, sobre o comportamento supersticioso. Então, no comportamento supersticioso, né, o sujeito está lá aleatoriamente, né, naquele ambiente, naquele contexto, e uma coisa vai lá e acontece. E aí, o que é que o sujeito acaba, né, criando em sua cabecinha? Que parece improvável, mas assim, existe uma relação de causa e efeito, né, de emissão de comportamento e obtenção de resposta por conta, né, desse reforço intermitente. Então, assim, de 10 situações, ou então de 10 jogos, 10 jogos que eu assisti, do time que eu gosto, eu percebi que dos 10 jogos que eu assisti, 4 eu estava com a camisa pelo avesso, e meu time ganhou. Então, eu começo, isso é aleatório, a gente não tem como prever, né? Foi uma coincidência. Mas aí o sujeito acaba criando, né, uma relação de contingência à situação em que ele estava inserido no momento. Então, ele acredita que, só o fato de ele estar com a camisa do time pelo avesso fez com que o time ganhasse, certo? Nesse sentido, todos os jogos eu vou usar, né, a camisa pelo avesso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de comportamento supersticioso. Então, o ônibus parou no ponto assim que eu passei. Bom, ele parou porque era o horário dele, né? Mas eu acabo tendo um delírio aí de referência, né? E achando que tudo gira em torno do meu umbigo. Sempre que eu aperto o botão com a mão direita, né? O elevador chega. Bom, uma vez ou outra eu apertei, chegou e eu acabo criando uma relação de causa e efeito que não existe, tá? Então, Paulo sempre usava, né, o mesmo grafite, lapiseira, para fazer as provas. Diz que isso faz com que ele escreva, né, respostas corretas. Não há, racionalmente, não há relação entre eu responder a prova com o grafite e isso está correto. Eventualmente aconteceu, mas eu acabo criando essa relação, né, de contingência. Tudo bem até aí? Através dessas relações de contingências na observação do paciente, é aí que a gente pode começar a identificar alguns até distúrbios, transtornos, patologias em geral. Então, veja, superstições, né, todos nós temos, como, por exemplo, por que não pode passar embaixo de escada? Por que gato preto dá azar? Qualquer coisa poderia dar azar, mas por que a gente reproduz esse tipo de comportamento? Eventualmente, numa sexta-feira 13, eu cruzei com um gato preto e uma coisa deu errada para mim naquele dia. Mas poderia ser um gato laranja, um gato branco e outra. Uma coisa deu errada, não foram várias. Mas o sujeito acabou criando uma relação aí de causa e efeito. E como eu tinha dito, embora todos nós tenhamos, né, muitas vezes, esse padrão de pensamento, a gente vai perceber que ele é muito mais intenso em pessoas que têm TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, aí vamos lá. Por que o nome do transtorno, né, é transtorno obsessivo compulsivo e não compulsivo obsessivo? Porque primeiro, né, virão ali as obsessões. Obsessões são pensamentos. Pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, né, pensamentos que não dá paz para o sujeito. E ele começa a perceber que quando ele cede à compulsão, né, compulsão é comportamento, tá? Obsessão é pensamento e comportamento é compulsão. Então ele percebe o seguinte: sempre, né, que esses pensamentos me surgem, sempre que eles aparecem e eu bato 3 vezes na porta, dou dois pulos ou uma cambalhota, né,
aquele pensamento se esvai. E aí o que a gente começa a observar? Né, que é muito típico do paciente com transtorno obsessivo compulsivo, né, criar rituais. Então, é um comportamento muito ritualístico. Algo acontece no ambiente, diante dessa ocorrência no ambiente, lhe vem um pensamento, né, esses pensamentos tanto podem ser de conteúdo de contaminação, né, de tragédias religiosos e até mesmo sexuais. Bom, então, diante desses pensamentos, né, repetitivos, esses pensamentos intrusivos, eu percebi que bater 3 vezes na porta faz com que os pensamentos vão embora. Então, acontece algo no ambiente, esse acontecimento me faz ter pensamentos, diante desses pensamentos eu acabo, né, tendo lá aquele comportamento compulsivo. E assim, não sei se já aconteceu com vocês a seguinte situação: vocês estão passando por uma ponte ou um viaduto bem alto, olham lá de cima e se imaginam caindo, ou então tá na sacada de um prédio, né, mexendo no telefone e já imagina que o telefone caiu lá embaixo. Vai para a cozinha, vê uma faca na mesa e já se imagina esfaqueando alguém. Não sei se já aconteceu. E são aqueles pensamentos tão desagradáveis, né, que algumas pessoas chegam até, vixe Maria, meu Deus do céu, o que foi isso? Passou na minha cabeça. São pensamentos que duram milissegundos, são extremamente rápidos, mas causam mal-estar, né, causam estranhamento. Isso em pessoas ditas normais, né? Uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, essas imagens mentais que vocês tiveram aleatoriamente são algo frequente. Então, por isso que eles cedem facilmente, né, a essas compulsões. Então, da mesma forma que vem uma imagem mental e a gente já se benze, digamos assim, seria a mesma coisa, né, mas obviamente num grau, numa frequência e numa intensidade muito maior em pessoas que têm toque. Deu para compreender? Perfeito, professora. Ótimo. Beleza. Eu imagino como é que esses pacientes devem estar agora, né? Sobretudo pacientes que têm, né, obsessões por contaminação e limpeza. Sim. Deixa eu terminar aqui, tirar a janelinha da frente. Acho que naturalmente já tem essa Ainda sobre comportamento, né, supersticioso. Bom, gente, então esse quadrinho aqui é um quadrinho comparativo, né, para que vocês possam ter uma ideia, né, da diferença entre o condicionamento clássico, também conhecido como respondente, né, que foi proposto pelo behaviorismo metodológico, né, que foi aí uma criação de John Watson, que teve como inspiração, né, aquele experimento de Pavlov, enquanto que esse quadrinho aqui nós temos, né, algumas questões sobre o condicionamento operante, que é algo estudado pelo behaviorismo radical, né, filosofia que foi criada por Burroughs Skinner, e aí é importante entender que eles não tentam se contrapor, né? Eles não são opostos, não são extremos. Eles tentam, na verdade, se complementar, tá? É como se Skinner tivesse percebido, né, algumas dificuldades, algumas limitações do behaviorismo metodológico, e para isso ele quis complementar e contribuir com o behaviorismo radical. Massa? Bom, havia uma outra coisa que eu ia falar também para vocês, já apareceu. Eu não sei se o tempo voa, mas em sala de aula ou se é nesses aplicativos. Já apareceu novamente aqui a janelinha dos 10 minutos. Bom, gente, aqui tem algumas perguntinhas, né? Como vocês já viram, eu costumo no quadro fazer uma espécie de roteiro, né, com palavras-chave para que vocês possam ir se guiando. Eu acredito que assim, vocês conseguindo, né, responder essas perguntinhas aqui, vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que é necessário, né, de compreensão nesse momento. Então, tentem responder, né, essas perguntinhas aqui para poder direcionar o estudo, né, a compreensão de vocês. Bom, então, alguma pergunta, gente, até o momento? Alguma dúvida?
Se tiver uma pergunta que surja, a gente pode colocar lá no mural do Classroom que a senhora responde, né? Claro, Beleza. pode sim. Então Bom, tá de boa. então é isso, né, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nossa aula, né, é até às 4h40, horário que eu estarei disponível lá no mural para toda e qualquer, né, eventual dúvida. Eu agradeço a atenção de vocês, né, agradeço também aí o esforço, né, eu sei que é um desafio para todo mundo, afinal de contas, nós nos despedimos na sexta-feira e estava tudo tranquilo, de repente na segunda, né, na quarta nós já não podemos mais retornar. Algumas pessoas têm mais habilidades, né, com tecnologia, enquanto outras têm algumas dificuldades. Ninguém passou por treinamento, a gente teve que aprender, né, aí no condicionamento operante de tentativa e erro. Então, eu agradeço a todos, uma coisinha aqui, e ficarei disponível lá no mural, tá? A gente se encontra por lá. Obrigada a todos. Gravada. Professora? Oi, escutaram o que eu falei? Não, porque estava falhando. Pronto, escutaram até onde? A senhora ficou falando e ficou cortando sua voz. Pronto, eu só comentei o seguinte, né, que nosso horário é até as 4h40, horário que eu ficarei disponível, né, para vocês lá no Classroom. E aí eu sugeri essas perguntinhas para vocês responderem, né, como uma forma de orientar, né, os estudos de vocês. Bom, outro ponto é o seguinte, né, que eu queria agradecer a atenção de vocês, tanto a atenção como também o empenho. É uma situação extremamente atípica, né? Ninguém estava preparado para isso. Afinal de contas, nós saímos da faculdade na sexta-feira, né? E na segunda tudo estava completamente diferente. A gente nunca passou por isso, então não soube inicialmente como lidar, mas aí a gente vai se ajudando, né, para poder conduzir a disciplina da forma mais tranquila possível, tá? Então, queria agradecer, né, esse empenho de vocês. Eu sei que nem todos os colegas conseguiram participar da conferência, mas eu estou salvando todos os vídeos, né, e colocando lá no Classroom para que vocês possam ter acesso. Beleza? Ô, Professora, só uma dúvida. Em relação à última questão, o comportamento supersticioso seria em relação à razão, como é? A razão variável? Não, o comportamento E o supersticioso apelido seria a razão. digamos que estaria ligado, né, às contingências do ambiente, contingências bem aleatórias. E aí ele acaba surgindo, né, inicialmente por essa razão variável. Que eu entendi que uma coisa vai influenciando na outra, então, né? Eventualmente, uma vez ou outra, né, aleatoriamente, quando eu chego... Só mais uma dúvida, bem rapidinho, prometo. Sobre uma das mais próximas seria, no caso, o TCC. Porém, como a senhora explicou, ela não tem uma raiz puramente no behaviorismo, né? Ela já pega outras coisas, porque a psicologia foi ficando, assim, pegou essa questão contemporânea. Mas tem quais as abordagens que mais, assim, se aproximam e mais usam essa questão do cognitivo, do comportamental, alguma coisa assim? Pronto, veja só, a gente pode, bem brevemente, temos 2 minutos aqui, afirmar o seguinte: sim, inicialmente, né, se a gente pegar o percurso histórico do desenvolvimento da TCC, a gente vai perceber que ela passou por 3 momentos. A primeira onda, né, o primeiro momento foi puramente comportamental. Então, tudo isso que a gente aprendeu aqui, né, sobre behaviorismo metodológico e radical era apenas o que era utilizado. Então, não era, né, conversado situações sobre pensamentos, emoções, era puramente comportamental. E aí percebeu-se, né, que ser puramente comportamental não contemplava outras questões que o sujeito trazia. Então, foi quando Beck trouxe essa parte behaviorista, mas também linkou com a cognitiva. E foi quando ele criou a terapia cognitiva comportamental. Hoje, nós já estamos no terceiro momento, né, da TCC, que é a terceira onda. Então, temos aí a terapia baseada na compaixão, a psicologia positiva, né? Então, temos outras vertentes. Mas no que tange à atualização,
enquanto terapeuta TCCista, né, digamos assim, vai ter intervenções que eu utilizo mais da segunda onda, ou seja, convido o sujeito a refletir sobre aquilo e substituir os pensamentos, e tem horas que eu preciso ser mais comportamental. Eu não sei se vocês lembram, né, de um programa antigo que passava no SBT, que era Super Nani. Então, Super Nani é um método completamente comportamental. Então, ali a gente percebe que não há reflexão do sujeito, né? É apenas uma questão comportamentalista. Aparece um comportamento, há uma consequência. Tranquilo? Ótimo, excelente, professora. Pronto, Obrigada. faltando um minuto aqui. Gente, sextou. Valeu aí a companhia, né? E eu me encontro com vocês lá no Classroom.